O tema que eu vou colocar nesse vídeo hoje se chama cárcere mental. Aquela prisão que a gente tem na nossa mente, né? De achar que tudo está contra a gente. Geralmente quando você está no cárcere mental, os pensamentos negativos são os mais fortes na sua mente. E você deixa de usufruir de muitas coisas na vida porque você acredita que está acontecendo do jeito que você está imaginando, pensando, acreditando que algo real está acontecendo, quando na verdade aquilo não está acontecendo. E você perde amizade, você perde eventos, perde muitas coisas porque está com o teu pensamento preso aos problemas e às dificuldades. E eu posso falar um pouquinho sobre isso porque eu tive um pai que passou por um processo muito grande disso. A mente dele, né, teve os problemas e ele não se deixava ser tratado, e aí eu vi como que foi complicado, até que um dia que eu tive a direção de Deus, eu comecei a ter um pouco mais de intimidade com Deus, comecei a pedir pela vida dele, que as coisas se abriram, mas não se abriu totalmente, né, não mudou totalmente na vida dele, porque ele precisa também se ajudar, mas o pouco que eu pude ajudar ele eu vou contar aqui pra vocês, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo, só vou pedir pra você se inscrever e deixar um likezinho no final se você gostar do vídeo, beleza? Vamos comigo. A primeira coisa que eu quero falar do cárcere mental é a prisão invisível da mente. O cárcere mental, ele se manifesta como uma prisão dentro da sua própria mente. Você fica preso ali, você não consegue sair, que tudo está girando de acordo com seus pensamentos, e muitas das vezes seu pensamento vai ser negativo, porque você está preso, está solitário ali, você não fala com ninguém, você começa a imaginar um monte de coisas erradas e ninguém tira isso da tua mente, porque essa tua mente está te deixando cativo ali, está te dominando, está te prendendo, e ali vai vir crenças limitantes, vai vir padrões de autodestruição, vai vir padrões de pensamentos autodestrutivos. Um exemplo é se você tem um filho que está indo para a faculdade, uma esposa que está no trabalho, e aí começa a chover, ou mesmo que não começa a chover, vamos dizer que o tempo está tranquilo, está tudo bem, só que a pessoa não chega no horário que tem que chegar. E aí você tenta ligar para a pessoa, você fica fazendo ligação, a pessoa não atende. Você nunca vai imaginar que o celular está descarregado, que aconteceu alguma coisa no trabalho que até ficar até mais tarde, ou perdeu o ônibus, esperou o outro já está vindo, que está tudo bem, que as coisas estão acontecendo normal, só fugir do padrão do horário porque houve um pequeno imprevisto. Você já vai imaginar que a pessoa foi roubada, ou que aconteceu alguma coisa de sequestro, você vai imaginar um monte de besteira, porque tua mente vai estar num processo de autodestruição, que tua mente está presa aquilo ali. Mas quando você está com a mente aberta, a mente dia, você vai conspirar contra aquilo, você fala, não, as coisas estão tudo ok, Deus está no controle de tudo, as coisas vão dar certo, ela deve ter descarregado o celular, você vai pensar coisas boas, mas geralmente só vem coisas negativas. Essa prisão não é algo físico, que você está ali segurando as grades, mas ela pode ser tão debilitante quanto a física. Ela pode tranquilamente restringir sua liberdade de querer sair com os amigos, de querer brincar com as pessoas, de querer estar na festa de parentes, porque você vai estar olhando tudo ao redor, ela vai estar trabalhando sempre com conspiração contra você. Ó, fulano está olhando tua roupa, e ela, fulano está cochichando, ele deve ser de você. E ela vai tirando essa capacidade de experimentar a alegria daquele momento, você está compartilhando com as pessoas, e você tem aquele potencial de crescimento também, que de repente numa festa, no evento, você conhece alguém que está ali conversando, te ajuda. Eu já arrumei emprego na minha época de juventude, que eu não conseguia emprego de jeito nenhum. Eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou, poxa, tem uma vaga tal lá na empresa, tal, não sei o que. Eu nem sabia que eu estava desempregado. Eu falei, poxa, cara, eu estou procurando emprego, tal. É mesmo, estava conversando, foi lá e arrumou para mim. E ali o caminho abriu-se para mim. Ou seja, se eu tivesse com a minha mente fechada, cara chato, conversa chata, não vai resolver meu problema, tal, ninguém gosta de mim, eu sou o patinho feio mesmo, tal, as coisas não iam acontecer. Mas ali eu estava no bate-papo, eu estava com a mente aberta, estava conversando com ele, as coisas fluíram. Porque quando você está com a mente livre, você sonha alto, você sabe que realmente as coisas podem acontecer no estalo de dedo, que Deus pode colocar pessoas na tua frente, no teu caminho, para te ajudar, para te abençoar. Você só basta estar naquele momento e naquela posição, só isso. Mas você com a sua mente fechada, você vai querer ficar dentro do teu quarto, na tua casa, jogando teu videogame, assistindo tua série, sem contato com ninguém. Eu sei, porque muitas das vezes eu passo por isso como uma pessoa introvertida, eu luto contra isso, aquela vontade de só ficar na minha ali, curtindo, mas isso não é bom, não adianta. Por mais que as pessoas romantizem isso, fala é legal que você evita de se aborrecer, mas a vida é assim. A gente tem que lidar com as pessoas, ter nossa network, conversar, brincar, se decepcionar pessoas também, pedir perdão, perdoar, ser perdoado, faz parte da vida. Então tudo bem, tem que ser desse jeito. Isso faz parte da vida, porque se não fosse assim, você estaria na cama do hospital. Na cama do hospital você ainda lidar com pessoas ali, por mais difícil que seja a situação, você está ali com as pessoas que você ama, que estão te visitando, mas quando você morre, acabou-se tudo, você vai para dentro de um caixão e segue seu destino, você vai ser julgado por Deus pelos seus atos.
Quando você está nessa situação de cárcere mental, de pensamento travado, aprisionado, você se sente preso num ciclo vicioso de autocrítica. Você fica se criticando o tempo todo. Lógico, se você critica você mesmo, você vai criticar o próximo também. Ah, que fulano é isso, aquilo. E aí vem os medos de se relacionar, lidar com as pessoas. Vem a questão da fobia social, a insegurança. E muitas das vezes você não vai conseguir identificar as origens dessa angústia. Você vai ficar se martirizando o tempo todo e você não vai entender, quando na verdade está tudo aqui dentro de você. Você vai ter que ter ajuda profissional. Ah, eu não tenho dinheiro de ajuda profissional. Procura um grupo social de apoio, procura uma igreja, vai conversar com uma pessoa que possa te direcionar para Deus. Deus, ele pode te ajudar nessa situação, nisso que você está passando. Eu já passei por isso com meu pai. Meu pai não queria ajuda, mas ainda assim, devido às minhas orações, ele melhorou muito. Hoje pessoas falam assim, poxa, eu achava que fulano era assim, eu vejo que ele não está tanto assim. E não está melhor porque não quer se cuidar mais, ele não quer abrir o coração dele para Deus. Mas as minhas petições, meus pedidos, Deus já abençoou muito a vida daquele homem. Mas ele era o tempo todo assim, aprisionado, chegou a pegar uma síndrome do pânico, ao ponto que ele andava na rua achando que as pessoas estavam perseguindo ele. O que eu vi, o meu pai, onde ele chegou, onde ele está hoje, graças a Deus ele está muito bem. Teve alguns irmãos dele que passaram por isso e se afundaram, não conseguiram, foram-se embora assim, faleceram, e ele está aí, graças a Deus. Uma das formas mais comuns nessa questão do cárcere mental surge da pressão, sabe? De atender expectativas externas ou internas, de constante comparação com os outros, você fica se comparando. Ah, não, eu quero, sabe, impressionar aquela pessoa ali, essa é externa, né? Eu vou me comparar com ela e quero atender expectativas dela. Não, eu tenho que fazer isso, aquilo para agradar fulano, para agradar ciclano, para estar naquele grupo ali. Não, você tem que estar no grupo que você gosta, de pessoas que gostam de você, e você não precisa se esforçar, você não precisa perder essa identidade para agradar ninguém. E também essa questão interna é isso daí, você se desagradar para agradar as pessoas. Ah, não curto muito isso daqui, mas tem que ficar aqui, porque senão eu vou ficar uma pessoa solitária, sozinha. Não, existem milhares de pessoas. A internet hoje te ajuda para você procurar pessoas que pensam do mesmo jeito que você, que curtem os mesmos hobbies que você. Então fica tranquilo, é só procurar. Ah, eu gosto de cinema, entra lá no Facebook ou qualquer outra rede sociais, Instagram, procura a comunidade de pessoas que curtem cinema, vai lá, procura um grupo de WhatsApp, começa a comentar, bate papo, as pessoas vão marcar, se for possível, no lugar público, né? Vão se conhecer. Poxa, hoje em dia é muito mais fácil você se relacionar, criar uma network, é muito mais fácil. Mas você não precisa ficar se expondo ao ponto de se sentir inseguro, com uma pressão enorme em cima de você, porque você tem que mudar para estar agradando aquelas pessoas, criando expectativas que não agradam o teu coração. E vai continuar te prendendo do mesmo jeito, a tua mente vai ficar presa nisso. Você não quer viver aquilo, mas está vivendo para agradar o próximo. Para com isso. Para com esse lance também de se comparar. Seja você mesmo, seja a sua identidade, você mesmo, seja a sua marca. Deixa Deus te usar da forma como você é. Veio na minha mente aqui uma época em que eu trabalhava numa empresa, eu era jovem, tinha uma garota muito bonita, né? E aí tinha um camarada lá que eu sabia que ficava com ela. E aí ela ficava conversando comigo, mas não me dava bola não. E eu servi de ficar imitando o jeito daquele cara, fazer as coisas que ele fazia para tentar chegar até ela. E eu lembro uma vez que ela falou assim, caramba, o teu jeito assim me lembra do fulano, cicrano. E ela realmente começou a ficar cheia de graça comigo. Mas ela era apaixonada pelo cara. Talvez se ele não ficasse mais com ela, saísse da empresa, beleza. Mas aí eu fiz aquilo ali para impressionar ela. Deu certo, mas eu não fiquei por quê? Porque não era o cara, ela preferiu o cara. Aí depois eu caí em si e falei, que coisa ridícula, e parei. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu tô falando para te edificar, para você não fazer essas coisas. Se você está fazendo, tenha a sua identidade, não tente ser como outra pessoa, porque você não é. Você é do jeito que Deus te criou. Não fique buscando incessantemente aquela questão da validação do próximo. Não fique com medo do julgamento, aquela sensação de nunca ser o bom o suficiente, que nunca vou agradar as pessoas. Não fique aprisionando a sua mente nisso. Saia desse ciclo de ansiedade e insatisfação. A partir de hoje faz o seguinte, você não está vendo esse vídeo? Então, daqui a pouco você vai acabar de assistir esse vídeo, você vai virar para você no espelho e vai falar assim, eu vou mudar. Eu vou ser do jeito que eu gostaria de ser. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Beleza, lógico, na medida do possível, né? Você não vai sair por aí fazendo um monte de besteira, desagradando o coração de Deus, desagradando o coração das pessoas que te amam. Mas você vai ser do jeito que você é. Eu gosto disso.
É isso que eu vou assistir. Ah, eu gosto de música dos anos 90, dos anos 70, vamos chamar de cafona? Dane-se, é o que eu gosto. Ah, eu gosto de filme de terror, as pessoas falam que eu sou meio maluco. É o que eu gosto. Eu que estou gravando esse vídeo, eu adoro filmes de terror, as pessoas me criticam. Eu adoro ver filmes de psicopatas. Ah, você é doente? Minha esposa fala, que coisa esquisita ficar vendo isso. Eu falo, não, eu fico vendo filmes de psicopata, porque nesses filmes de psicopata mostra que às vezes seu vizinho que é sorridente do teu lado pode ser uma pessoa ruim, um assassino. Então isso me deixa ligado e faz com que eu não confie totalmente nas pessoas, porque o ser humano é assim, né? Se ele vem todo sorridente para você, brincalhão, você acaba se desleixando todinho. Então eu tenho que tomar muito cuidado. É assim, eu gosto de assistir esse filme, pronto, acabou. Tem a sua identidade. A chave da libertação está aqui, ó, na consciência das nossas ações. Você precisa fazer aquilo que você gosta. Rompe essa barreira desse cárcere, dessa prisão mental. Para você romper essa barreira, vai ter algumas exigências. Primeiramente, a consciência da sua existência. Eu sou desse jeito, acabou. Rompe essas barreiras, quebra esses tijolos, essas grades que está te prendendo, dá um grito, vai para um lugar e grita bem alto, vai para um estádio de futebol, mesmo que você não goste, aí sim, eu te aconselho, vai lá, quando sai o gol, dá um gritão, que é o único lugar onde você pode gritar. Então, fecha o teu quarto, bota a música bem alto e grita, se liberta, sabe? Coloca para fora, isso vai te fazer bem, cara. Seja você mesmo. Tira toda a máscara, toda a capa, seja você mesmo. Se liberta sua mente, cara. E outra coisa, reconheça esses padrões de pensamento negativo. Você tem que entender, não, isso aqui é ruim, isso aqui não faz bem para mim, esse padrão de negatividade, isso aqui tem que ser arrancado. Arranca isso e joga bem longe de você, cara. Para com essas crenças limitantes, que eu não posso, o ser humano pode tudo com Deus, ele pode tudo colocando a fé dele em Deus e fazendo os seus propósitos. Eu lembro de um homem, um coach da internet, que ele falou que quando ele começou a dar palestras em empresas, ele ia com o carro dele que sempre estava quebrando, uma vez o carro dele quebrou e ele parou assim perto de um cara com um maior carrão, e quando ele chegou naquela sala para dar aquela palestra de coach para aquela empresa, esse cara do carrão estava em frente à fileira assim com a perna cruzada olhando para ele com ar de riso, tipo assim, pô, você tá lá embaixo com o carro todo ferrado, com o maior carrão para o teu lado, você quer me ensinar? Só que você vai ver o cara hoje, o cara tá milionário porque ele não desistiu, ele falou que ele pegou aquilo dali como gasolina pro carro dele andar mais ainda, como uma motivação, entendeu? Ele não deixou a mente dele ficar presa naquilo, ele não deixou as crenças limitantes, né, determinar o que ele tem que fazer ou não. Ele deu o primeiro passo para a libertação, foi falar assim, eu quero ser diferente, não quero mais passar por isso. E aí quando você se liberta de tudo isso, que você começa a falar assim, eu quero fazer algo diferente, aí vem a ação. E essa ação ela vem o quê? Através das práticas. Aí você faz terapia, meditação, tem o desenvolvimento da autocompaixão, né? Aquela tal de restituição cognitiva, essas coisas todas você entende na internet aí. Você vai vendo e isso vai te ajudando. Principalmente se você não tiver dinheiro para pagar um terapeuta, um psicólogo, alguma coisa, corre pro YouTube, toma muito cuidado, é lógico, mas você vai entender, aqueles caras que estão ali sempre querendo te ajudar. Colhe um pouquinho daqui, colhe um pouquinho dali e vai trabalhando, vai colocando isso, vai botando em prática, muda o seu estilo, faz o estilo que você quer, conversa mais com as pessoas, para numa fila de um pão, começa a bater um papo com as pessoas, mesmo que você não esteja afim, sabe? Aí daqui a pouco conversa com outras pessoas, quando você vai ver, você já não é mais aquele bicho do mato, aquele cara que está com a mente aprisionada. E um monte de pensamento ruim vai começar a fazer assim, saindo da tua mente. Aí vai começar a entrar coisa boa na sua mente, que é assim que funciona. É simples, só é difícil de fazer quando a gente está nessa situação, mas aí um passo de cada vez, um passo de cada vez. A prática e a ação. Não desista, cara. A liberdade mental é um processo contínuo de autoconhecimento, de autocuidado. Vai cuidando de você, vai estudando, vai lendo livro. O livro não é tão caro, 20, 30 reais você compra um livro, no máximo 70 reais. Você vai comprar livro, lê livro de autoajuda, as pessoas vão te criticar, mas eu li bastante livro de autoajuda. Se eu consigo gravar um vídeo assim, é porque eu já li livros que me ajudam muito, muito, muito mesmo. Vai ter um momento que você vai enjoar do livro de autoajuda, vai vir outro tipo de livro. Você vai ver vídeos, palestras, no YouTube tá cheio de palestras boas, que te coloca pra cima, que te motiva. Se você tiver um dinheiro, procura um profissional, por mais que pareça chato no início. Eu lembro quando eu fui no psicólogo a primeira vez, eu achava chato, falei, cara, esse cara não vai porque interessa, mas aí ele tá te estudando, daqui a pouco ele vai começando a falar, ele vai começando a fazer exercícios contigo, vai te ajudar bastante, tá bom? Assim como também a minha intenção é essa de te ajudar nesse vídeo. Espero que essa mensagem tenha te ajudado realmente. Lógico, de repente você ainda está
absorvendo ela, mas que daqui à frente você possa pensar nessa mensagem, que ela possa te ajudar, que Deus possa te fortalecer, entrar no teu coração, te abençoar, te dar direção, colocar as pessoas certas no teu caminho, que os seus caminhos sejam abençoados por Deus, que você procure uma ajuda, procure uma igreja, procure estar em volta de pessoas sempre para cima, seja você mesmo, lógico, na medida do possível, você não vai sair por aí fazendo um monte de coisa errada, mas procure agradar as pessoas, ajudar os próximos. Esses dias uma senhora me pediu para atravessar a rua, ninguém estava ajudando ela, aí eu parei, atravessei ela, fiquei muito feliz, que nem sempre aparecem essas oportunidades de você fazer uma bondade e caridade assim na tua frente. Não faça como as outras pessoas que saem correndo porque está atrasado, não. Vai lá. Lembrei aqui agora de uma passagem bíblica do monte samaritano que Jesus falava, que o cara estava caído num lugar, foi roubado, espancado, e aí passou 2 pessoas da igreja que não pararam para ajudar aquele cara porque estava muito atolado. Um tinha que fazer algo na igreja, o outro também não podia se atrasar, e deixou aquela alma ali. Aí passou um desocupado, um samaritano, que os judeus criticavam muito o samaritano, né? Que ele não tinha intimidade com Deus, e aquele homem parou tudo que estava fazendo, ajudou aquela pessoa, levou para um hospital, pagou todas as despesas, ou seja, teve a oportunidade de ser abençoado e abençoou. Os outros estavam muito preocupados com seus afazeres, com a sua mente, né, travada naquilo que tinha que ser. Não seja assim, tá bom? E se você conhece alguém que está precisando de uma mensagem dessa, uma sacudida dessa, envia essa mensagem, mas também chega por trás falando, ajudando essa pessoa. Se tiver que fazer uma oração, você gosta de orar, ora por essa pessoa também, é legal? Se você caiu de paraquedas aqui, é a primeira vez no canal, se inscreve no canal, vem fazer parte da família, se gostou da mensagem, se já vem assistindo também, se inscreve no canal, não fica de fora, fica com o meu abraço, e o mais importante, fica com o abraço de Deus.